Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da sétima semana do tempo comum, nesse dia 26 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para Jesus, para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no tempo em que as crianças tinham pouco valor e praticamente não faziam parte do convívio social, muitas mães camponesas levavam suas crianças para que Jesus as tocasse, quem sabe para protegê-las ou libertá-las do mal olhado que se supunha ser causa de doenças que ceifavam muitas crianças desde cedo. Certamente não era comum que alguns mestres acolhessem crianças em público. Elas eram os membros mais frágeis e vulneráveis da sociedade. Jesus se indigna contra seus discípulos que repreendiam essas pessoas que se aproximavam dele. Além disso, o mestre convida seus seguidores a ver nas crianças modelos para quem quer pertencer ao reino de Deus. Jesus, ao demonstrar um carinho todo especial às crianças, indefesas e pouco valorizadas, ensina que no seu reino tem lugar privilegiado os fracos e indefesos. Querido irmão, querida irmã, nas palavras e na prática de Jesus, vemos o reino de Deus acontecendo. No reino, os cidadãos VIPs são os pequeninos, os mais frágeis, os mais desprotegidos. É a lógica da grande família de Deus. Primeiro as crianças, os idosos, os doentes. Estavam trazendo crianças para Jesus tocar nelas, abençoá-las. Os pequenos andavam sempre com as mães. Os discípulos começaram a barrar essa aproximação. Pensavam, como o mundo do seu tempo, que desvalorizava as crianças. Jesus ficou aborrecido com aquilo e lhes disse que não criassem dificuldades para as crianças se aproximarem dele. O reino de Deus é delas, e quem não receber o reino como uma criança não entra nele. E Jesus as abraçava e as abençoava. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é encontrar uma criança, rezar por ela, ter o máximo de carinho para com as crianças que estão dentro de casa e que muitos avós têm maior xodó. As crianças fazem a diferença no ambiente de família. Ó Jesus, com tuas atitudes, desconcertas qualquer sociedade que eleve alguns e marginalize os demais. De fato, valorizas as crianças, já que no teu reino entram os que se assemelham a elas. E, e, e continue rezando comigo, Senhor, dá-me a alegria e a paz do harmonioso lar de Nazaré, onde um dia foste criança também. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão
da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, da sétima semana do tempo comum. Nesse dia 26 de fevereiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 a 20. Também o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 a 16, rezar o Salmo 140. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar também a leitura da carta de Tiago e a sequência da reflexão aplicada à vida. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a bondade e a pureza de coração são temas que estão presentes na liturgia de hoje. Bondade para fazer o bem, pureza de coração para acolher o reino de Deus que se revela nos atos de bondade e amor. Assim, a primeira leitura de hoje se encontra com o Evangelho, completando uma semana de bons ensinamentos para a nossa vida, tornando-nos ainda melhores e mais aptos para entrar no reino de Deus. A primeira leitura corresponde aos últimos versículos da carta de Tiago. Encontramos aqui recomendações valiosas para tornar a vida melhor. Coisas que estão ao alcance de todos nós, como, por exemplo, rezar por aqueles que sofrem e ajudá-los, na prática, a diminuir seu sofrimento por meio do auxílio fraterno. Temos ainda nesta primeira leitura referências diretas aos sacramentos da cura, penitência e unção dos enfermos. A unção é o conforto do corpo e da alma quando alguém está convalescendo. Tiago recomenda que, se alguém se estiver doente, chame o presbítero da igreja, em nosso caso, o padre, para que reze por ele e lhe dê a unção. Com a oração e a unção, o Senhor fortalecerá o enfermo. Vemos, portanto, que são coisas que podemos fazer sempre. Rezar e chamar um padre quando a pessoa ou a família desejar. São maneiras de confortar a pessoa, e quem faz isso e tem outras práticas do bem, salva também a si, diz Tiago. A confissão é outra recomendação que nos dá essa leitura. Confessar os pecados e rezar uns pelos outros. Vemos assim que tanto a unção quanto a confissão estão unidas pela oração. São, portanto, práticas espirituais e sacramentais que ajudam a fortalecer tanto quem está acometido por alguma debilidade, doença ou pecado, quanto para aqueles que os auxiliam nesse processo. Lembramos aqui dos agentes da pastoral da saúde e agentes de outras pastorais que lidam com questões similares.
Tais atos revelam um coração generoso e humilde, como o das crianças, as quais o Evangelho de hoje coloca em evidência para a nossa reflexão. As crianças se achegavam a Jesus e ele as acolhia com carinho e atenção. Os discípulos as repreendiam, talvez por achar que dar atenção a uma criança fosse perda de tempo, ou que as crianças estivessem atrapalhando os seus trabalhos. Porém, negligenciar a criança, não lhe dar a devida atenção e cuidados, é negligenciar a própria missão. Por isso, Jesus se aborreceu ao ver os discípulos repreendendo as crianças, dizendo que não se aproximassem dele. Como eles se diziam discípulos sem acolher aqueles que Jesus tinha como prioridade para acolher. O mesmo serve para nós. Já imaginou uma família que não cuida de seus filhos pequenos? Um país que não cuida de suas crianças? Uma paróquia que não dá atenção às suas crianças? Que não investe na catequese e no seu acolhimento? São instituições fracassadas. No caso da paróquia, ela estará condenada ao esvaziamento, pois as crianças de hoje serão os jovens e os adultos de amanhã. Além disso, acolher a criança tem outros dois sentidos muito importantes, e são eles que sobressaem no Evangelho de hoje. A criança como um ser de pureza de coração e de dependência dos adultos. O primeiro sentido fica mais claro quando nos lembramos de alguns que se aproximavam de Jesus mal intencionados, como, por exemplo, alguns fariseus e doutores da lei, que queriam colocá-lo à prova, armar-lhe uma cilada, enfim, se aproximavam dele com as intenções de prejudicá-lo, e não porque queriam aprender com ele ou porque o amavam. Com as crianças era diferente. Elas vinham até Jesus de coração aberto, gratuitamente, sem segundas intenções ou interesses escusos. Por outro lado, está o sentido da vulnerabilidade, da dependência. A criança não significa apenas a pessoa nessa fase de pouca idade, mas todos os necessitados, os pobres, os marginalizados, os que viviam numa situação de subalternidade. Acolhê-los e ajudá-los é fundamental na missão dos discípulos. Repreender essas pessoas porque se aproximam de nós é, no mínimo, falta de bom senso e de caridade evangélica. É algo que aborrece profundamente Jesus, como ele se aborreceu ao ver seus discípulos repreendendo os pequenos. Diante disso, ele dá uma profunda lição a todos os que querem segui-lo. O reino de Deus é como uma criança. Quem não tiver dentro de si um coração de criança não entrará nesse reino. Quem não tiver pureza de coração, quem não for humilde e acolher os humildes, dificilmente fará parte do reino de Deus. O critério para participar desse reino é recebê-lo como uma criança. Aqui está algo essencial do discipulado de Jesus. Aqui está algo essencial para sermos verdadeiros discípulos e missionários. Querido irmão, querida irmã, que tenhamos um coração puro para poder acolher e ajudar a todos, sobretudo os mais necessitados, os que são ou estão vulneráveis, os pequeninos e dependentes, os pobres e marginalizados, enfim, a todos os que sofrem. E rezem assim comigo. Divino Espírito, que meu coração seja como o de uma criança, de modo a confiar inteiramente no Pai e me deixar guiar por Ele, consciente de estar em boas mãos. Amém.